Boa tarde, mulheres edificantes. Sejam muito bem-vindas em mais um Chafé. Quarta-feira abençoada para todas vocês. Todos os dias estamos aqui às 17h57 para que realmente a sua vida seja edificada através desse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa semana a gente tem falado, sobre atitudes que prevê a queda. A gente tem estudado um pouquinho sobre a história de Sansão, Sansão, ele teve várias atitudes, vários sinais que preveram, uma queda dele, e ele não se atentou. Então a gente está aqui para aprender esses comportamentos para que a nossa vida, a gente não tenha uma queda e se autoanalise naquilo que realmente tem que ser analisado, previsto antes de qualquer circunstâncias, e consequências vier a acontecer, de forma que a gente tenha uma queda, Então, se a gente consegue evitar algumas atitudes, evitar alguns padrões de comportamentos, a gente está aqui para isso, para aprender e para que a gente não tenha uma queda na nossa vida, tá bom? Então, nós falamos no primeiro dia, na segunda-feira, sobre a autossuficiência. E quem lembra, autossuficiência é aquilo que você sempre sabe, você pensa, Você acha que consegue o quê? Pela força. Ah, eu faço. Eu sou o suficiente. Eu faço e aconteço. Na terça-feira, ontem a gente falou sobre o orgulho, Que o orgulho é você saber, Um é você fazer, o outro é você saber. São parentes, mas não são iguais. E Sansão, ele demonstrou, comportamentos de orgulho, que ele sempre sabia, ele estava ali brincando com todas as situações, ele brincava, com Dalila, ele sempre pensava que ele estava sob o controle de tudo. Então, quando você pensa que você está no controle de todas as coisas, isso é raízes de orgulho, E ele pensou que a força estava com ele em qualquer circunstância, mas ele não foi fiel àquela marca que o Senhor colocou nele, que era o cabelo, e ele acabou caindo, Então ele foi pego devido a ele achar que a força estava sobre ele. Então nós estudamos autossuficiência, estudamos sobre orgulho e hoje nós vamos falar sobre repetição de padrão. E o que seria isso? A repetição de padrão é tudo aquilo que você não identifica, É uma crença que está dentro de você, você não identifica e acaba repetindo. E como nós vimos na história de Sansão, ele repetiu um padrão. Do primeiro casamento pro segundo aconteceu a mesma coisa. Então tudo que você não identifica, tudo que você não cura, ele se repete, tá? E a repetição de padrão, ela vem determinada de uma crença dentro de você, uma crença limitante, no qual que faz você repetir. É inconsciente, Mas é uma crença que está dentro de ti. Aquilo que aconteceu, coisas na infância, naquilo que você tomou como uma verdade para si próprio, e aquilo está tão enraizado dentro de você que você não identifica aquilo fácil, Aquilo é totalmente inconsciente, você acaba repetindo padrões sem saber o porquê. Muita gente, fala, eu vivo debaixo de uma maldição hereditária. Pode até ser, porque a Bíblia também fala que a maldição ela vai até a terceira e quarta geração. Só que quando você, mulher, identifica que existe uma maldição hereditária, um padrão de comportamento na sua família e você decide fazer diferente e quebrar aquilo ali, você realmente está quebrando a famosa maldição hereditária. O que hoje eu vou falar aqui como repetição de padrão. Eu vou falar no sentido interno, tá? De crenças que você tem dentro de você. Então eu não vou entrar aqui no foco como uma maldição hereditária, eu vou entrar no foco aqui como uma repetição de padrão. É daquilo que você tomou como verdade e que você tem o poder de quebrar na sua vida, tá bom? Então hoje, o nosso versículo base, ele tá em João 4,18, onde a gente vai utilizar como exemplo também não só a história de Sansão, mas a história da samaritana. Pois você já teve 5 maridos, e o homem com quem você agora vive não é o seu marido. A história da samaritana, a gente vê que ela estava no poço, ela nem ia com amigas, com ninguém, porque ela era considerada impura. Então ela simplesmente precisava ir sozinha, porque as pessoas falavam dela,
enfim. E aí Jesus chegou até o poço, Jesus ele conheceu ela, eles tiveram um diálogo, até que quando ele revelou para ela que ele sabia da história atual dela, quando ela já teve 5 maridos e que o que ela morava não era marido dela. Então isso, ali ela identificou realmente que era Jesus, foi a primeira pessoa em que Jesus demonstrou, né, falou ser o Messias. Ali ele estava mostrando para uma pessoa realmente que ele era o Messias e foi a primeira pessoa que conheceu ele assim, que era o Cristo, né, o Jesus. E isso nos mostra também com a história, né, da samaritana uma repetição de padrão. Ela tinha muitas dores, né, ela não tinha certas curas emocionais, tinha muitas dores, muitas feridas, e ela realmente carregava aquilo numa repetição de padrão, né? Então ela teve vários relacionamentos e o último que ela estava ainda nem era o seu marido, né? E hoje isso tem sido muito normalizado. Então muitas pessoas vão de um relacionamento para o outro, não trata uma ferida do anterior e vai passando aquilo para os próximos. Então, isso sim gera uma repetição de padrão, porque você não curou aquilo que está antigo. Nossos ensinamentos com essas histórias, né? Com o exemplo de Sansão que a gente vem estudando, com o exemplo da samaritana. Primeiro ensinamento, repetição de padrão é escolher o mesmo caminho esperando um resultado diferente, né? Isso é o quê? É a questão da carência, da necessidade de validação. Então você espera que vai sair de um relacionamento, não trata nada daquilo e espera que o próximo vai ser diferente. Só que aí acontece o quê? A mesma coisa. Então, você tem a crença dentro de si, você acha que vai ser diferente, mas dentro de si tem uma crença que faz repetir aquele padrão, faz você literalmente viver tudo de novo. E isso também é considerado um vício emocional, né? Esse vício emocional a gente vai falar um pouquinho mais amanhã, que é de um outro tema, mas também muito importante, que a gente vai se aprofundar um pouco mais nas emoções. Mas a pergunta que eu quero deixar para você aqui hoje, mulher: tem algo na sua vida que você acha que é uma maldição hereditária, eu só vivo isso, é normal, e que sempre está se repetindo? Porque talvez está se repetindo porque você não teve uma cura emocional, você não quis olhar para dentro de você até hoje e tratar isso. Então isso, infelizmente, vai continuar acontecendo se você não parar, analisar, olhar tudo, sentir, liberar isso para que o novo chegue na sua vida, que você viva algo novo, que você seja transbordada realmente por um renovo do Senhor. Então, o que tem na sua vida hoje que você tem que mudar, que você está repetindo há vários anos? Se analisa, para e pensa. Gislane, eu só encontro relacionamentos tóxicos. Por quê? Será que o problema está somente no cônjuge, no companheiro? Ou será que está nas suas crenças? Onde você se vê pequena, você acha que não merece algo melhor, você simplesmente duvida de si própria, quer uma validação, tem uma carência emocional? Será? Como que é? Então se analisa sobre isso hoje. E uma das coisas que faz essa repetição de padrão também é as referências emocionais antigas. E assim, vou, né, contar para vocês uma breve parte da minha vida que aconteceu na minha vida uma vez, não repetiu na minha vida, mas repetiu, né, da minha mãe para mim, onde eu cresci, né, com os meus 6, 7 anos eu cresci, tava morando com a minha mãe era casada com o meu padrasto, e a minha mãe tinha um relacionamento muito tóxico com ele, onde ele batia, agredia muito verbalmente e empurrava, sacudia ela. E eu cresci vendo aquilo. Eu cresci achando que aquilo era normal. E aí, até o dia que ele agrediu eu e ela pegou, separou, né, desse relacionamento, mas isso deixou muitas marcas.
eu cresci sendo muito cobrada assim, Gislaine, você não pode engravidar, porque sua mãe engravidou quando ela era jovem, minha mãe tinha 17 anos quando engravidou de mim. Então eu fui muito cobrada. E eu comecei a namorar dos meus 14 para 15 anos, né? Eu tive meu primeiro namorado. E aí eu fui muito cobrada, que eu não podia engravidar, eu não podia fazer nada porque a minha mãe tinha engravidado. Só que o que ninguém esperava era que teve o cuidado com uma coisa específica, para eu não engravidar. Mas não teve o cuidado, nem o conhecimento, nem o despertar para que eu pudesse repetir um padrão de comportamento relacionado a essas agressões. Então, eu tive esse namoro, foi um namoro muito tranquilo, até porque para mim aquilo não era normal. Então, a Gislaine era acostumada com tudo muito turbulento. E aí, esse relacionamento foi muita calmaria, muito tranquilo, por um tempo, né, muitos anos, até que a gente terminou. E eu, ao longo da minha vida, fui ter um relacionamento onde houve, né, um casamento, um divórcio e uma agressão. Então, eu repeti da minha mãe um padrão de comportamento, onde eu casei com uma pessoa que alimentava aquela crença que eu tinha desde a infância, que o relacionamento tinha que ser conturbado, tinha que ser tóxico, e até acontecer o quê? A agressão. No dia da agressão, eu lembrei exatamente, gente, onde eu lembrei da cena quando eu tinha 7 anos e meio, que eu fui agredida, minha mãe foi agredida e minha mãe separou. E naquele dia eu falei assim, isso nunca mais acontece comigo. E naquele dia, em momento algum, eu saí culpando alguém. E eu falei assim, eu preciso analisar o que tá errado comigo, por que eu aceitei isso. Foi quando eu comecei a estudar o desenvolvimento pessoal, foi quando eu fui me aprofundar em tudo que estava errado na minha vida, né? E ao longo desses anos, eu realmente descobri padrões de comportamentos que eu tinha desde a família, a geração anterior, que era da minha mãe, que eu estava repetindo, mas que isso poderia ter passado para um outro relacionamento se eu não tivesse me curado. Então eu fui me imergir, me conhecer, buscar essa autoajuda para que eu entendesse aquilo que estava acontecendo comigo, para que isso não repetisse. Então, graças a Deus, hoje aquilo que foi quebrado, foi deixado. Hoje eu vivo um relacionamento totalmente tranquilo, daquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor quer para nossa vida. E você, mulher, você também pode viver isso. Então a minha vida, ela foi marcada, sim, por aquilo que eu tinha mais medo, que era um divórcio, dívida financeira, porque esse casamento ele me deixou uma marca muito grande, uma dívida financeira muito grande e ainda uma agressão. Então tudo aquilo que eu mais temia, aquilo me sobreveio, né? E eu lembro da história de Jó, aquilo que ele mais temia sobreveio. Então, isso é o que? Uma repetição de padrão. É aquilo que você acredita. E isso estava o que? Na minha infância. Isso estava na Gislaine de 7 anos. A Gislaine de 6 anos que viu aquilo acontecer e achava que aquilo era normal. Tá? Então, na nossa vida, isso pode acontecer por várias coisas. Tanto por carência, quanto por buscar validação, como também, né, essa referência emocional antiga, né, que era algo que eu identifiquei na minha vida. Então vamos lá no segundo ponto. Gente, pensa no chá gostoso, chá de morango com laranja. Segundo ponto, repetir padrão é ignorar o passado como alerta para o presente. Então, Sansão ele tinha um histórico suficiente, para discernir o perigo que estava para vir, mas ele decidiu que ignorar e seguir. Ele decidiu que não olhar para aquilo que estava errado e acabou repetindo no outro casamento. Ele não olhou aquilo que aconteceu no primeiro casamento, aquilo que a esposa tirou dele, e Dalila repetiu por 3, na quarta vez ela ainda conseguiu vencer ele. Então, isso sim é você ignorar sinais e acabar repetindo aquilo que você já foi alertado muitas vezes, né, para aquilo que não deveria acontecer. Então, terceiro ponto, a repetição, né, todo padrão repetido revela uma necessidade interna não resolvida. Terceiro ponto. Todo padrão repetido revela uma necessidade interna não resolvida. Então, isso vem de que necessidade de aprovação, medo de rejeição, solidão.
Isso veio de insegurança, ausência de identidade, crenças, né, limitantes. E então, o padrão, ele é sempre o reflexo da crença. Você tem uma crença de não merecimento, você é insegura, você acha que você não merece. Então, isso tudo tá tão enraizado como uma crença limitante dentro de você que você acha que você só consegue viver aquilo, né? Então, aqui eu não estou falando sobre a outra parte de um relacionamento, eu estou falando sobre você, mulher, sobre aquilo que está enraizado dentro de você, aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser quebrado, aquilo que vem repetindo e que talvez você só tenha que ser o quê? Autorresponsável para entender que você está gerando isso na sua vida, que você pode mudar, que você tem um engenheiro que projetou a sua vida para viver algo pleno aqui na Terra. E por que você não está vivendo? Não é mesmo? Então, no exemplo, né, da samaritana, a gente vê que ela não caía por desconhecimento, mas ela caía porque ela repetia, né? Ela não tinha algo curado de um relacionamento para o outro e ela acabava caindo, né, em situações repetidas. Então, 5, né, relacionamentos, será mesmo que o problema está no outro? Será que o problema não estava nela? Onde ela tinha que fazer essa troca de relacionamentos, assim, gradativas, né? Então, assim como Sansão, ela não precisava de uma história, né? Ela precisava o quê? De uma identidade. E ali, quando ela conheceu Jesus, eu acredito fortemente que a vida dela ela foi transformada, porque ali ela conheceu o Criador, ela conheceu o engenheiro e ali realmente ela teve a oportunidade de ter a sua própria identidade, de conhecer o seu projetista e de fazer uma nova versão, de quebrar esses padrões de comportamento e viver um casamento saudável. Então, minhas lindas, esse é o conteúdo de hoje, né? A frase final que eu deixo aqui para vocês é: a queda não começa na escolha errada, mas na repetição daquilo que já deu errado. Então analise hoje na sua vida o que deu errado e o que tem dado errado. Olha para aquilo que você acredita para dentro de você, olhe para aquilo que você tem falado para si mesmo, aquela voz que está lá dentro do seu subconsciente. Né, que você quer fazer diferente, mas você não consegue. Por quê? Porque talvez você tenha que olhar para dentro de si, ter uma cura realmente profunda para que você realmente viva um novo, tá bom? Então esse é o conteúdo dessa quarta-feira. Desejo a vocês uma excelente noite. Deus abençoe o restante de semana de vocês. E é isso. Contem comigo, compartilhe esse conteúdo, não esqueça, mande para outras mulheres para que a vida delas sejam edificadas como a sua, tá bom? Grande beijo!